Olá, pessoal. Paulo Adair para o primeiro episódio do Prosa de Prelo, um bate-papo aqui descontraído, sempre com uma personalidade de destaque no setor. E não poderia deixar de ser o nosso premiado Top of Top do primeira edição do Prêmio Papo Net, Bruno Cialone, o mestre, o mito, a lenda, né? Que está aqui com a gente hoje. Agradeço muito a sua presença aqui, mestre. E comemorando, né? O ano passado você comemorou 50 anos aqui no Brasil, chegou já como professor, né? Para a escola, né? Conta um pouco dessa história, como é que foi sua chegada aqui, o que você encontrou no mercado gráfico aqui no Brasil, Bruno? Eu estava já trabalhando na Itália depois que me formei. Na escola onde estudei, já estava como professor. Eu nunca esqueço quando teve uma comissão brasileira, foi visitar a escola, a gente não sabia absolutamente nada. Depois descobrimos. E visitou a escola, o Sérgio Vai trabalhava comigo lá naquela escola. Ele era já professor lá. E, passando essa comissão, foi, acho, em fim de agosto, setembro, em novembro, começaram a sondar quem estava interessado para vir no Brasil. Para quê? Para montar uma escola. Aí começamos a entender qual era a história. Era a vontade do Senai montar uma escola técnica de artes gráficas, porque receberam um parque industrial muito grande, a maioria da Alemanha do Leste, máquinas Planetas, até hoje tem lá no Senai. Sim. E fizeram um acordo com a Associação de Fabricantes de Máquinas Gráficas Italiana, a Tinga, que existe até hoje, certamente, e começamos com o projeto da escola. Aí eu mandei o currículo só para mandar, Paulo. Eu tinha 23 anos, ou seja, experiência sim, mas ainda não tinha aquela experiência. Eu fazia a parte gráfica e a parte de laboratório, controle de qualidade em papel tintas que a gente tinha na escola. Eu mandei o currículo daquilo que eu tinha feito, nada mais, nada menos. E os caras, junto com o Sérgio Vai, foi ele que me empurrou, né? Junto com o Sérgio Vai, aceitaram. Falei, meu Deus, os caras estão malucos. Mas eu fiz as minhas loucuras para vir no Brasil, mas deixa do lado. E quando nós chegamos aqui no dia 21 de janeiro de 71, tratamento foi rápido do aeroporto, nos pegaram, nos levaram onde tinha que levar e tudo. 21 de janeiro, 1º de fevereiro, sem saber dizer bom dia, boa tarde, como vai, a gente estava na escola do Senado. Já com a primeira turma de alunos. Não tinha um equipamento instalado, não tinha nada de nada naquela escola. Sim. Certo? Então, a primeira turma foi aquela que trabalhou muito mais. Sim. Porque ajudou a abrir máquina, ajudou a empurrar máquina, ajudou a montar máquina, viram a escola nascer de dentro. Esse foi muito importante. E você teve muita dificuldade para se comunicar com os alunos brasileiros? Eles tiveram? No começo, sim, mas veja, essa foi a sorte que nós tivemos. Entre os alunos, tinha, por exemplo, posso citar o nome, a Cristina Paulon falava, eu diria, bem italiano. Então, ela se tornou a tradutora oficial da gente. A gente entregava o material em italiano, ela devolvia em português. E a escola ficava na Moca, praticamente? A escola ficava exatamente onde está hoje, só que o prédio era o prédio principal, onde está a diretoria e tudo, e onde tem offset. Ele tinha só aquilo, não tinha mais nada. Né? E a Cristina Paulon falava, outros filhos de italianos ou netos sabiam falar. Nós temos um aluno, Yuri, que falava um pouco de russo, e que foi a ajuda que nós tivemos para instalar máquinas de impressão russas. Sim. Que foram montadas elas eram da Alemanha Oriental, né? Essas eram russas mesmo. Russas mesmo? Essas duas máquinas de impressão eram russas. Que coisa. E o técnico russo que veio para cá, ele só falava russo. Esse Yuri foi a mão na roda para poder... Foi a salvação da lavoura. Foi. E, Paulo, imagina que nós estamos falando de 71. Sim.
71, que regime tínhamos aqui? Militar. O cara vinha Olha, da Rússia. eu imagino bem o que é isso, porque em 73 eu estava na Escola Técnica Federal e nós tínhamos algumas enciclopédias e livros técnicos da área de eletrônica, principalmente da área de mecânica, né? A minha área, eu estava estudando eletrônica, mas eletrotécnica, na verdade. Mas na área de mecânica tinha livros russos, e tinha um dicionário de russo lá, e a gente fazia aquela maluquice de ler o negócio, tentar traduzir, e não entendia nada, e levava horas para ler uma página. É claro. Mas esse técnico russo, ele era plantonado dia e noite por 2 agentes federais. Nossa! Vinha da Rússia, o cara era comunista, nascido comunista. Sim, aquilo Então, ali era era, levado para o hotel. era pleno AI-5, né? Estava em pleno vigor. Estou falando de Estava uma paranoia. 71. Estava uma paranoia naquele período. Total. Aliás, ele deve a vida a um federal. Nossa, Porque o russo, ele nunca tinha visto banana na vida dele. sim. Então, quando foi para o hotel, parece que foi meio cacho de banana que ele comeu. Evidentemente, aquilo entupiu até o cérebro. E ele, passando mal, começou a gemer. E o federal, que estava fora da porta, arrombou a porta, levou ele para o hospital e tudo. Ele deve a vida para esse agente federal. Então, tivemos até isso lá na escola. Um russo montando máquinas com a ajuda de um aluno. Então, foram mais os alunos que nos ajudaram a aprender o português do dia a dia, a fala, do que tempo com professores. Certo. E a indústria, como recebeu esses alunos na sequência? A indústria devia ter uma carência muito grande por esses profissionais, né? Sim, mas devo dizer que a primeira turma era geralmente filhos de... Então, tinha, sei lá, 2 filhos do dono do jornal de Sorocaba. Era todo esse nível. Então, era gente que prestigiou efetivamente o Senai. E sentiram a necessidade de ter um nível de conhecimento técnico um pouco mais alto do que se tinha na aprendizagem. Eles começaram a ver densitômetro, que ninguém conhecia, espectrofotômetro, que ninguém conhecia, certo? O laboratório de controle de qualidade que eu montei aqui no Brasil, na escola, era usado até pelo IPT na época, que eles não tinham o equipamento que nós tínhamos. Sim. Então, se percebeu essa necessidade e foi muito bem, a indústria apoiou muito. No conselho, nós tínhamos, no conselho do Senai, para a escola, nós temos o Brunner, nós temos o Cessler. Cessler foi o que trouxe a offset para o Brasil. Sim. Então, eram figuras... O Brunner estava simplesmente... Brunner era o Burt de 30 anos depois, vai? Ele estava sempre 10 passos à frente de todo mundo. Sim. Ele teve o primeiro varioclichógrafo para fazer clichê digitais. Hoje as pessoas ainda não têm muito essa referência de quem foi o Burt, né? 30 anos atrás, né? Que o Burt foi quem trouxe praticamente o PostScript, o Citex, né? Que fazia PostScript e que digitalizou, né? Fez a transformação digital das agências de publicidade aqui em São Paulo. Com certeza. No Brasil, com certeza. Né? Com certeza. Não, ele estava sempre à frente de todo mundo. A gente não conseguia ficar atrás do Burt. E, olha, a gente tinha bastante contato com eles, também os donos do estúdio, né? Mas era difícil entender o que ele estava fazendo, sempre à frente. Quando acontecia alguma coisa, o Burt fez. Como ele fez? Como é que ele pensou nisso daí? Certo? Era uma loucura. E o Brunner foi o Burt da época dele, da década de 70. Você, Bruno, você teve o privilégio aí, pelo período que você chegou aqui, pelo momento que você chegou aqui, e tudo isso que você acompanhou dessa tecnologia, de acompanhar talvez a maior evolução tecnológica, o setor de maior evolução tecnológica dos últimos tempos, né? Esses últimos 50 anos foram revoluções atrás de revoluções, né? Claro, porque a gente tem que dizer obrigado ao circuito impresso, ao circuito integrado. Porque com o circuito integrado, simplesmente mudou tudo. Os sistemas da Citex, da CrossFit, da Hell, aqueles grandes sistemas, não poderiam existir sem a eletrônica que continha.
Tá? Sim. Só para te dizer, a gente usava flop de 8 polegadas de 340K para guardar imagens. Cuidado. Né? O lugar da imagem era mais o layout que a gente conseguia guardar, e depois tinha os famosos fita magnética, Sim. os panelões para guardar a imagem real. Né? Mas sem a eletrônica, o mercado não teria se desenvolvido tanto assim. O primeiro HD que a gente teve na editora que eu trabalhava era um HD de 5 megas. Era um HD de 5 megas. E ainda uma das nossas operadoras, ela foi formatar um disquete, e em vez de formatar o disquete, ela formatou o HD. Ela perdeu nada mais, nada menos do que 150 publicações nossas que estavam naquele HD. Aí, infelizmente, ela ficou mais 2 anos lá na empresa, redigitalizando as 150 publicações lá. Não, mas era 5 mega, apenas. Sim, 5 mega. O primeiro que eu tive, eu comprei um computador para o meu filho, foi 10 mega. Já. E 10 mega era uma coisa já era absurda. Mais moderno. Sim, não, antes eram 2 flops, né? Sim. Você tinha que colocar um e outro, era uma desgraça. Mas você vê, por exemplo, um aspecto que às vezes a gente não pensa. Quando a gente fala de preservação histórica da memória, ou da memória histórica, põe do jeito que você quiser, a gente só usava microfilme, você lembra? Lembro, sim. Filme. Até hoje se usa filme. Sim. Só por um motivo, que o filme é e será sempre o mesmo. Uhum. Quando começamos a entrar na área de informática, a gente começou com flop de 8, 5 1/4, disquete de 3,5, primeiro SideQuest, Zip, e isso e aquilo. Então, a evolução foi tão rápida que você era obrigado a fazer o quê? Continuar fazendo cópias no sistema novo que você comprava. Sim. Porque o antigo já não era. Sistema... Isso. Essa passagem imensa de tecnologia de um para outro, saco, a fita magnética e tal, se perdiam muitas informações. Perdia muito. Bom, eu tive um caso assim, né? Uma vez eu postei na rede social o meu armário de aço, que tinha 350 disquetes de 3,5. 3,5. Que era um backup dos meus trabalhos, que eu passei para CDs. Aí depois passei esses CDs para um pendrive. Né? Então, você vê a continuidade. Puxa vida, quantas coisas mudaram. Sim. E o que fomos obrigados a fazer para poder manter o passo. Sim. E tem áreas, eu repito, áreas de documental que ainda está em filme. Por quê? Porque o filme dura 500 anos. Sim. Até prova contrária, ou seja, não chegamos ainda aos 500 anos de filme, mas por enquanto está durando. Mas aí que está, esse é um detalhe, inclusive Carl Sagan comentou uma vez, porque quando eles mandaram aquele disco de ouro lá na Voyager, né, ele comentou o seguinte: você tem que mandar as coisas escritas de forma visual, porque o que é visual, como no caso do filme, né, do microfilme, você não precisa de tecnologia para acessar. Quando você manda alguma coisa digital, alguma coisa gravada, ou mesmo um disco com sulcos, como eles mandaram um disco de sulcos, né? Um disco eu lembro, analógico, né? Um bolachão, né? Ele tinha dados. Quando você manda assim, a pessoa lá no futuro vai ter que usar alguma tecnologia para ler aquilo, né? Claro, é evidente. Então, esse é outro aspecto que o nosso mercado, quando eu falo que sofreu muita evolução, muita revolução, é por causa dessas novidades que todo ano sai uma coisa nova. A gente só imprimia até, digamos, a década de 70, 2000, até 2000, a gente imprimia exclusivamente em quê? Em papel e algum plástico já. Sim. Não se falava de mais nada. Esse que era a empresa gráfica, a indústria gráfica, mercado gráfico. Hoje, a gente imprime sobre qualquer tipo de suporte. Sim.
não há suporte que não possa ser impresso. Sim. Então, a explosão em decoração com a impressão digital, E em o tecido. profissional gráfico hoje, muitas vezes, acaba sendo até podendo continuar sua carreira em outros setores, exatamente por essa capacidade de controle do Claro, processo, de controle da reprodução, né? Com essa capacidade de controle. a formação hoje não pode ser mais especializada, tem que ser muito mais eclética, Muito mais. certo? Muito mais abrangente. Porque você falar impressão digital, tudo bem, a máquina é essa, não tem... Agora, o suporte não é mais papel, o suporte é um tecido. Qual é a característica do tecido? É sintético, é natural, é algodão, é lã. O que tem que mudar na tinta por causa disso? Então, são mais conhecimentos que aparecem. Sem Só que, contar evidentemente, madeira, porcelana e tantas outras coisas. só que aí tem um aspecto, Paulo, que a gente muitas vezes não pensa, né? A gente só vê a máquina e o produto final. Olha o tecido, rapidinho, imprimiu. A impressão, a criação de tecido impresso é o que gera mais problemas de recuperação de lixo no mundo, porque é muita química. Muito mais que papel. Papel é reciclado praticamente, na Europa está se falando de 75%, 80%, depende de onde você está. Uhum. Tecido, recuperação de tecido, me explica onde que tem. Olha. Então, gera muito mais lixo, às vezes não recicláveis, do que outro. Então, precisa pensar, ou seja, a mentalidade hoje não pode ser mais gráfica, tem que ser ampla, tem que ser do cliente. O cliente é onde que ele vive, o que ele faz, o que ele precisa. É ir atrás dele, abraçar ele. E a empresa gráfica, ela tem que entrar nessa área de reciclagem, de energia verde, porque senão vai se isolar, vai morrer. Nós tivemos um entrevistado aqui no Boas Impressões que ele falou uma frase que ficou marcada para mim, né? Ele falou que o gráfico hoje ele não é mais uma indústria de impressão, ele é uma empresa de tecnologia que busca soluções de comunicação. Exatamente, exatamente. Ou seja, o conceito, o cliente ele está no meio, em volta tem que rodar tudo, ele não tem que se mexer mais. Antigamente o cliente ia no fotolito, pegava os filmes, pegava as provas, ia para a gráfica, imprimia, pegava a impressão, ia para o acabamento que era externo para fazer o livro. Era uma loucura. Eu fiz muito isso. Hoje o cliente não se mexe. A gente tinha, inclusive, lembra, né, do personagem que era o tráfego. Isso mesmo. Era o tráfego. Tinha uma pessoa que ficava maluca lá o dia inteiro, cobrando de um lado, buscando do outro, levando, verificando. Era o RP ambulante, a gente chamava ele. Exatamente. Porque ele que tinha que ter todas as informações. Exatamente. Ele praticamente controlava todo o processo da gráfica, da editora. Então, hoje, a mentalidade do gráfico, do empresário, ela tem que mudar completamente. Ele não pode pensar mais em ir para o cliente e dizer, olha, eu comprei uma máquina 8 cores, com isso, com aquilo. Não interessa mais isso. Não é mais peso, não serve nem como peso mais. Certo? Hoje interessa ir no cliente e dizer, eu posso resolver esses problemas teus. Aí sim. Eu sempre cito um dos casos que mais me... Tem milhares, evidentemente, mas um caso que sempre me ficou assim na minha cabeça, de uma empresa americana centenária de papelaria. Papelaria, nota fiscal, aquele negócio todo, cartão de visita. Só que, evidentemente, com a evolução e as revoluções, a família ficou um pouco antiga. Uhum. Estavam para fechar. E teve um investidor que botou dinheiro, mas ele era um investidor, não entendia nada de gráfica. Entrou dentro, viu, falou, olha, o mercado não é mais isso, temos que mudar alguma coisa. E ele foi visitar os clientes grandes. Foi na GM, desculpe. Uhum. Ele foi na GM para oferecer o portfólio dele. Olha, vamos fazer isso, aquilo. O cara falou, olha, eu não preciso nada disso. O meu problema hoje é que eu tenho uma correia
que eu fabrico nos Estados Unidos, a caixa é tudo em inglês, eu tenho que mandar para o México, eu não posso fazer uma caixa para o México, uma caixa para lá, uma caixa para cá, porque eu vou morrer. Eu preciso de alguém que me faça uma luva com a língua, o idioma de onde vai chegar. O cara falou, simplesmente, Paulo, eu faço. Eu sei fazer isso. Ele não tinha ideia do que ele estava fazendo. Não tinha. Ele se tornou um dos maiores fornecedores da indústria automobilística dos Estados Unidos. Olha. Porque ele viu como resolver o problema do cliente, não foi oferecer o produto dele. Sim. Isso não importa mais. Se você pega uma Simpress hoje, que é dona praticamente da customização de massa no mundo, vê quantas máquinas de impressão tem. Mas interessa para eles? Não. O que interessa é receber o teu material, te entregar o mais rápido possível e receber o teu pagamento. Isso é uma coisa importante. E te sugerir, olha, se você fizer assim, o teu produto pode melhorar aqui. Ou seja, o empresário gráfico ele tem que ser também um pouco consultor do cliente dele. Empresário, o vendedor, o supervisor, ou seja que for, até o faxineiro. Todo mundo tem que entender que estão ao serviço de alguém. Tem que atender. Se o cliente diz, olha, me entregue atrás do cemitério, à meia-noite, 2.000 disso aqui, você tem que dizer assim, eu vou te entregar, pode deixar. Esse serviço para o cliente. Tá? Então, essa é a mudança. Não sei se você acompanhou o Congresso Gráfico, sim, né? Sim. Você viu a apresentação do Felipe da Camargo? Vi uma parte dela. Felipe, foi uma coisa espetacular, eu nunca tinha visto no Brasil acontecer uma coisa dessa. Eles entraram no digital, sabe, canetouro na arena, cabeça baixada, porque isso... E chegou um momento, eles pensaram, não, vamos desligar esse negócio, devolver, porque nada daquilo que nós pensávamos. Por quê? Porque não se prepararam. Exato. Aí ele contou toda a história dele, começaram a se preparar, novo marketing, isso, aquilo. Hoje estão, sei lá, se compraram ou vão comprar a segunda unidade, a terceira, seja que for. Então, se não for atrás disso, não adianta dizer, vou comprar uma máquina 8 cores com reversão, triangulação, qualquer coisa. Não tem como, não tem como. O pessoal aqui mostra muito, aqui no Brasil, tem esse hábito, né? Porque é um setor muito tecnológico, e como você mesmo falou, a evolução tecnológica foi muito grande, como a gente sabe, nesses últimos anos. Então, o proprietário, o dono da gráfica, ele se orgulha muito do equipamento que ele tem, né? E muitas vezes ele tenta vender o equipamento e não a solução, né? Não, tem que ser a solução. Você vê só quando em 2000 entrou o CTP, certo? Que não tinha uma chapa ainda no mercado, Sim. mas tinha 80 modelos de CTP diferentes. Só naquele momento, o gráfico tinha que entender o quê? Tem chapa? Não. Qual é a diferença entre todos esses fabricantes? O tipo de luz leitor. Ele tinha de 405 nanômetros até 1.100 térmico. Era uma zona total. Quantas chapas ficaram? Um tipo só. O violeta pegou, sim, pegou nos Estados Unidos, porque eles estão acostumados a trabalhar em negativo. Sim. Então, a chapa negativa, STP, violeta, ela funcionou. Mas ficou o térmico único, tá? É uma chapa única. Agora, quem soube enxergar isso, não investiu dinheiro e trocou de equipamento depois de 3, 4 anos. Eu conheço muita gente que comprou um modelo, o ano sucessivo teve que jogar fora, comprar outro. Isso são investimentos. Por quê? Sim. Falta a visão de mercado. Tem que abrir isso aí. Tem que ter gente, como eu digo, Paulo, pensante. Tem muita história para contar. Você vai ter que voltar aqui, viu, Bruno? Nós já estamos Não, ficando a sem hora que tempo você aqui. quiser. Estamos ficando sem tempo aqui. Eu quero agradecer muito a sua presença e gostaria de Imagina. deixar aí o espaço final aí para você fazer suas considerações Com finais certeza. para os Não, seguidores. Muito eu obrigado. só espero, a minha final, eu só espero que deste novo curso do Senai, de pós, Sim. Com o Papo Net de um lado, ondas impressas do outro, Sim. tem que jogar conhecimento no mercado. Certo?
A gente tem que preparar hoje pessoas que saibam pensar e não somente agir, porque agir é prática, certo? Pensar não é prática. Pensar é usar realmente o cérebro para resolver um determinado problema. Eu espero, tenho certeza que o Senai, assim como você, Ondas Impressas e outras parecidas, tente nesse caminho, ou seja, obrigar as pessoas a pensar. Sim. Porque colocar o software na frente, vai trabalhar, chega uma hora você vai aprender o comando, não tem jeito. Tá? Mas é aquilo, você não sabe o que você está fazendo. Só vai saber clicar Então, o mouse. isso é uma coisa que eu uso sempre como exemplo, o gerenciamento de cor. O gerenciamento de cor é da minha época, estou falando de 70, estou falando de antes de 70 se falava de gerenciamento de cor. Hoje, continuamos falando de gerenciamento de cor, ou seja, não se achou uma solução, Paulo. Parece Sim. impressionante. Eu brinco que o gerenciamento de cor... Ainda é uma das grandes dores do mercado. Isso. Eu brinco dizendo que o gerenciamento de cor é como o sexo de adolescentes. Todo mundo diz que faz. Certo? Poucos praticam. Muito poucos sabem o que estão fazendo na realidade. E continua assim, isso que me impressiona. Continua assim, sabe? Não deveria ser assim. Deveria o conhecimento do sistema, não o uso do software. Isso aí o técnico vai, instala, te ensina e vai para frente. Claro. O conhecimento deveria ser importante. ERP, isso que os empresários têm a obrigação de colocar na indústria, para fazer, basicamente, além do controle administrativo, financeiro, industrial e tudo, saber um detalhe só. Quanto me custou executar esse trabalho? A quanto eu vendi, tive lucro ou tive perda? Mas lá na hora, não no fim do ano. Sim. Certo? É trabalho por trabalho, é fase de por preferência, fase. Antes de fazer o preço. Exatamente, Paulo. Porque com os RPs, hoje, a gente pode, a qualquer fase, dizer se estamos empatados, perdendo ou ganhando. Claro. Tá? Mas é um investimento que muita gente acha que é inútil. Porque a prática, 30 anos, 50 anos, tudo bem. Tem outra coisa que a linguagem... né? Tem muita resistência à mudança. Não existe, o problema é que não foi adotado ainda, ou não se encontrou ainda. Se encontrou. Mas não foi adotado ainda uma linguagem universal que possa colocar em comunicação todos os equipamentos. Porque você pode ter um belo de um RP, mas você depende ainda de um cara com a caneta na mão que tem que ir lá no computador e dizer: eu comecei às 12h40, terminei às 12h45. Essa é a grande falha, porque ele pode errar ou erra, depende do ponto de vista. Claro. Se existisse um sistema de comunicação, vou citar assim por cima o JDF, que parte do criador e morre no cliente, você sabe exatamente o que aconteceu a cada segundo. É um conceito já de mais de 20 anos, né? Mas o problema são os equipamentos. Esse é o grande problema. Quem tem um parque industrial misto, como a gente chama, é difícil. Você lembra quando entrou o CP3? A Heidelberg era um tipo, no outro era outro tipo. Não, a minha é fita magnética, não, a minha é flop, não, a minha... O próprio PDF tem várias versões, né? Tem várias versões. PDF veio para resolver problemas que realmente a gente tinha, né? Mesmo se nasceu como paper killer, como falava Adobe, mas está gastando muito papel, graças a Deus. Eu me lembro que era PS ainda, era só o PostScript. Sim, senhor. Era o EPS e o PS, antes do PDF. Eu ainda tenho programinhos para escrever em PostScript e ler o PostScript. O logotipo da nova era foi um exercício que eu fiz em PostScript. E, na verdade, eu escrevi esse logotipo à mão. Eu programei esse logotipo. Esse que é a diferença entre o usuário de computador ou o desenvolvedor de programas, Paulo. É verdade.
Mas é isso aí. Bom, Bruno, muito obrigado. O papo foi ótimo. Eu espero que na próxima vez a gente converse pessoalmente, né? Vamos poder conversar pessoalmente. Com muito prazer e agradeço novamente realmente a grande surpresa que vocês me fizeram, o reconhecimento. Era mais do que óbvio, era mais do que previsível. Para mim foi um balde de água. Está chovendo de onde? Quem sugeriu meu nome em primeiro lugar, né? Não votou. Foram várias. Olha, a sugestão foi então, dos jurados, foi quase que unânime, como eu te falei. Eu tenho que agradece para mim todos eles. Realmente foi uma surpresa e vou te falar a verdade. E foi validado. Eu tenho aqui uma prateleira com todos. Vou colocar em primeira linha, isso te garanto. Vamos levar aí, vamos marcar, vamos fazer uma cerimônia de entrega pessoalmente. Tá bom, Paulo, a gente combina. Muito obrigado. Pessoal, boa tarde. Esse foi Bruno Cialone, o mestre, a lenda aí do setor gráfico, um dos primeiros professores aqui, né? Da primeira turma dos professores da Teobaldo de... Já era Teobaldo de Nigris na época? Ainda não, né? Na inauguração da escola foi Teobaldo de Nigris. Ao longo do ano, até novembro da inauguração, era SIAG, Colégio Industrial de Artes Gráficas. Sim. Essa foi uma pergunta que eu esqueci de fazer durante o bate-papo. É verdade, essa daí. Perfeito. E aí o nosso mestre, vencedor do Top of Top, da primeira edição do Prêmio Paponet, veio aqui nos presentear com esse bate-papo extremamente informativo, extremamente agradável aqui. E acompanha aí, mensalmente nós faremos aí o Prosa de Prelo, esse programa trazendo as personalidades, né? Vai ser difícil agora manter o nível, porque o nível começou alto, né? O sarrafo começou lá em cima, vamos ver se a gente mantém. Não, a gente pode aumentar ainda mais o sarrafo, tem espaço. Perfeito. E vamos continuar aí mensalmente trazendo aqui personalidades de grande destaque para contar as histórias, né, e os bastidores da história das artes gráficas aqui no Brasil.